Senhoras e senhores, está começando mais um podcast 2 em 1 que foi. Peraí, nem me arrumei. Não entra convidado agora, não. Tá bom. É que, cara, graças a Deus, assim, crédito tá bom na praça, aí me mandam sempre aqui e-mail. Ah, faça aqui com o seu crédito com a gente, cartão de crédito novo. Então sempre falando, mas eu acho que essa não é a solução pra minha vida, sabia? Ter mais cartão de crédito. Não, né? Não, a solução pra ti é entender o mercado de investimentos. E pra isso, eu tenho uma indicação. Por favor, faça. Dynasty Global BR é o arroba deles nas redes sociais, o arroba da Dynasty Global Investment, que é a parceira do 2 em 1 e que está linkada aqui para você, ouvinte ou espectador, que tá o link na tela também, se você está nos vendo em vídeo, a Dynasty vai ajudar você a conhecer o mercado de investimentos. Sim, eu sei por quê. Ótima recomendação. Tá. Eu já conhecia a Dynasty, mas eu não tinha me atentado a isso. Ok. A Dynasty, ela combina o melhor do mercado da criptomoeda Certo. com o mercado real estate. Com a segurança do mercado imobiliário, que é muito Exatamente. mais do que somente o real estate, que é uma palavra bastante bonita, mas é um mercado que traz segurança para a moeda e para você, investidor, que é um investidor jovem, não sabe exatamente ainda onde está pisando. A Dynasty vai ajudar você a conhecer e tomar as medidas certas e seguras para a sua vida financeira. Ah, tá vendo? Então, muito melhor do que eu ficar aceitando essas propostas de crédito, de aumentar meu crédito, cartão de crédito. Na verdade, eu tenho que me preocupar em fazer uma renda para o futuro, pensando no futuro. Espetacular. Ouça o que a Dynasty tem a dizer, o que eu digo agora, e linkzinho aqui no post, como eu falei, vai lá atrás, tem podcast da Dynasty, tem Instagram, tem redes sociais como um todo, e ouça o nosso episódio de hoje, assista o nosso convidado de hoje, que vai chegar assim que tu botar tua roupa. Eu vou me vestir por rapidinho. favor. Então faz o seguinte, segue a Dynasty aqui pra mim. Tá bom, por favor, pode eu deixar. quero ficar atento nas dicas deles. Combinado. Senhoras e senhores, começa agora mais um podcast 2 em 1. Eu sou o Brian Rizzo e aqui comigo tenho ele, Lucas Salles. Olá, Brian Rizzo, muito obrigado. Como o senhor está? Eu estou muito bem, muito feliz, até porque o nosso convidado de hoje, ele é um ídolo de vida. Com certeza estamos muito bem acompanhados. É verdade. Então você que já tá vendo esse vídeo, ou até mesmo ouvindo esse episódio, sabe que porque o nome do nosso convidado está aí escrito. Mas eu vou tentar apresentá-lo de uma maneira talvez diferente, única. Aquela maneira que só tu sabe apresentar. Muito obrigado, Brian Rizzo. Vamos ao que realmente importa, ao que realmente interessa. O nosso convidado de hoje, ele é dentista. Poucas pessoas sabem disso. Ele é dentista, mas ele exerce uma função que, na minha opinião, cabe-lhe muito mais do que a função de dentista. Não que a função de dentista seja pouco pra ele, jamais. Mas o que ele faz hoje como comunicador, como um crítico, como uma personalidade, traz muito mais amor, muito mais humor e muito mais glória pra quem pode ouvi-lo. O nosso convidado de hoje é um crítico musical ferrenho, ele não poupa palavras, ele não tem papas na língua e a gente quer justamente ouvir tudo dele. Senhoras e senhores, vocês já leram, mas não custa relembrar. O nosso convidado de hoje é o sensacional, o pega o seu banquinho e saia de fininho. Senhoras e senhores, Regis Tadeu! É de mansinho, não é? Boa tarde. Sai de mansinho. Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, tudo eu bom? fui dentista. Foi dentista. Foi. Eu fui, cara. Infelizmente, eu tive que largar a profissão em Mas 2000. não se deixa de ser, né? Eu fui dentista por 20 anos. Tá. É muita entendi. coisa. Mas Caraca. assim, chegou um momento que eu comecei a acumular o trabalho de diretor de redação de uma grande editora, aí junto com programas de rádio, Sim. junto com TV. E aí, antes que eu fizesse um negócio que eu sempre detestei, cara, que era ligar para paciente e falar assim, olha, meu amigo, eu vou ter que transferir a sua consulta. Então eu falei, não, cara, vamos parar, e terminei todos os tratamentos e... Que legal, que bacana. Que loucura. E trabalhando assim, como dentista, você teve a oportunidade de conhecer alguma pessoa, provavelmente, que te segue até hoje e que virou seu fã. Tipo, Talvez. olha, esse Regis aí foi meu dentista, cara. Talvez. Algumas pessoas entraram em contato comigo nas redes sociais, e alguns pacientes eu ainda lembro deles, né? Mas Claro. A maioria são velhos já, né? A memória da gente... Mas enfim. a memória de uma pessoa que é considerada enciclopédia musical, ela tende a falhar em algum momento, né, Regis? Pelo amor de Não, Deus. sim. Quando vocês chegarem na minha idade, 61 anos, vocês vão perceber isso. E você Tá bom. não aparenta ter 61. É porque o mau humor me mantém muito jovem. Importante. Importantíssimo. É tipo o Hulk. O segredo é estar sempre mal-humorado. O Regis Tadeu, ele seria uma personificação do novo e do melhorado Pedro de Lara? Ou o Regis Tadeu é o Regis Tadeu mesmo, puto da vida, não tem paciência? Sabe por que não? Por quê? Porque o Pedro de Lara era um personagem. O Pedro de Lara é um personagem. O Pedro de Lara, fora das câmeras, era uma pessoa docíssima. É verdade. E não tinha absolutamente nada a ver com aquilo. Tá.
com aquele personagem dele. E eu não, cara. Eu sou absolutamente o que eu sou na frente das câmeras, atrás. Não tem personagem. Cara, que demais. Eu fico muito lisonjeado de você estar aqui com a gente no 2 em 1, porque eu acompanho o seu canal, eu acompanho as suas críticas, eu acompanho os seus comentários. Pra mim, você se tornou um grande comunicador, um grande jornalista, uma grande persona e também um grande crítico, porque se Regis Tadeu não gosta, é porque realmente não é bom. Inclusive, ele chegou aqui lendo um livro do Queen, maravilhoso. Na verdade, é um livro do Freddie Mercury. É o livro sobre o Freddie Mercury. Ele é mais centrado no Freddie Mercury. Pelo que eu tô percebendo... Tá. Não, pelo que eu, na verdade, eu tenho o hábito de ler um livro por semana. Tá. Ótimo. Invariável. E aí, eu terminei o do Phil Collins, que é um livro muito legal. Espetacular. E tô começando esse, mas esse aqui ele é mais centrado, um pouco mais centrado no Freddie Mercury. Phil Collins, que é incrível, né? Quando você ouve Gênesis, você já percebe que o cara é um foda pra caralho. Tipo, eu ouvindo Gênesis, você fala, cara, esse cara é muito bom. Esse cara agora eu sei o trajeto dele. Que foi começou... tem um período, tem uma intersecção ali, que é meio progressiva, meio pop, que foi os primeiros discos que o Phil Collins gravou quando o Peter Gabriel saiu. Sim. Então ainda tem uns 2 discos meio que são progressivos, meio pop. Depois descambou de vez, né? Virou extremamente Acho pop. Que o melhor álbum, mas é legal. O melhor álbum deles pra mim é o Invisible Touch. Eu gosto mais da fase do Peter Gabriel. Que demais. Isso eu gosto muito de você, Regis. Porque é o seguinte, por mais que a gente não concorde, e o Regis também não concorda qual é o melhor álbum, qual é o melhor artista, ele respeita a opinião do próximo. Mas quando o Regis mentira, respeito. Não respeito. Opinião ridícula eu não respeito. Não. Quando a opinião é ruim, é cagada, quando vem falar de alguma coisa que é literalmente ruim, aí ele bota o pau na mesa. Perfeito. Isso é ruim pra caralho. Beleza, chegou meu cachê. Por favor. Olha aí o cafezinho, maravilhoso. Aí é. Muito obrigado. Eu aceito. Não, café açúcar, Santa Mônica, açúcar. Negócio de adoçante aí, comigo não funciona. Pra mim, nada. Nada. Vou deixar pra você aqui, Regis. Não, pode pegar. Não, eu não tô bebendo café agora. Eu bebo café, mas não tô bebendo café agora. Tô bebendo uma aguinha. Meu cachê é água e café. Espetacular. Eu queria começar a falar de música. Tu falou de dentista, eu nem não sabia dessa informação. Eu fiquei surpreso ainda que foram 20 anos de trajetória como dentista, mas eu queria saber da música, porque obviamente não foi depois de 20 anos de dentista que a música começou a te interessar. Não, uma coisa de sempre. Que não, imagina, desde sempre. Como que foi? Assim, foi na infância? Como que foram as primeiras influências? Olha, segundo a minha falecida mãe, Dona Irene... Não, tá tudo bem. Dona Irene, ela dizia que eu tinha mais ou menos uns 4 ou 5 anos de idade, mais ou menos, e toda vez que eu ouvia o Calhambeque, do Roberto Carlos... Que demais! Eu me transformava, eu ficava com uma atitude meio autista, sabe? Tipo, eu parava de fazer o que eu estava fazendo, eu ia pra frente da rádio e eu ficava meio que balançando, olhando pro rádio o tempo até o final da canção. Caramba. Quando a canção acabava, voltava ao normal. Isso minha mãe dizia isso. Entrava em transe. Como se fosse um transe, exatamente. Que legal. E aí depois eu descobri uns compactos dos Beatles escondidos na estante. Aí minha mãe depois me deu um disco importado de aniversário. Aí minha vida mudou completamente. Caramba. Eu só vou fazer uma menção a outro episódio de uma personalidade que eu não sei se o Regis compartilha ou não. Mas eu acho que sim, porque eles são muito bons. Cachorro Grande. Claro. Boa banda. A gente recebeu Beto o Beto Bruno teve aqui. Sim. Comentou também. Divertidíssimo, velho. Ele é maravilhoso. Foi ele que falou que gostava de Beatles e de Rolling Stones também? O Rolling Stones, ele contou uma história Isso tá na cara, né, bicho? É. Você ouve o som os primeiros discos do Cachorro Grande, de a menor dúvida que tem uma história engraçada que o pai dele deu um compacto do Rolling Stones, só que é um compacto mesmo, o menor, de 33 rotações. Sim. 45 é o natural. Não. Antigamente, essa coisa de compacto, o compacto aqui no Brasil, ele não tinha 45 rotações. Ele tinha 45 rotações lá fora. Entendi. Aqui, o compacto era 33 rotações. Entendi. Perfeito. Qual era o menorzinho? Era um compacto. 33. 33 rotações. Então, era um compacto de 7 polegadas em 33 rotações por minuto. Essa coisa de 45 polegadas aqui no Brasil começou a surgir quando as rádios começaram a lançar os remixes. Aliás, as gravadoras começaram a lançar os remixes para as rádios. E o disco de 45 rotações, como normalmente é uma música só, então o espaçamento do sulco é maior.
Então, quanto maior o espaçamento do sulco no vinil, melhor a qualidade do som. Entendi. Ai, que legal. Por isso que os remixes de rádios... as gravadoras, às vezes, nos anos 80, isso foi muito difundido. Vocês se ferraram, meu, porque vocês me convidaram aqui, eu falo pra A cacete. gente adora. Ama, É isso que a gente muito quer. obrigado, a Por gente favor. ama. As gravadoras, quando elas soltavam os discos, elas já faziam os remixes das chamadas músicas de trabalho em 45 rotações, só que com o tamanho de um LP, Entendi. de 12 polegadas. E aí, o sulco grande, para ter uma qualidade sonora, aquele papo todo pras rádios. Né? Maravilhoso. Que demais. Mas E os compactos eram em 33 rotações antigamente. ele foi ouvir um compacto de 33, só que na velocidade 45. Isso. Então ele não entendeu nada. Ele Não, não aí gostou. apareceu o Marquito É, cantando. O cara foi ouvir o Rolling Stone, era o cara falou, pô, mas é o Marquito cantando Satisfaction. Exatamente. Ele Maravilhoso. não gostou nem um pouco. Aí o pai chegou em casa e falou: e aí, filho, gostou do Rolling Stones? Ele falou: não, pai, uma merda, horrível. Aí o pai, não, tem alguma coisa errada, pera aí. Dá uma coisa Aí o Tá pai ouvindo errado. consertou, colocou na rotação certa. Tirou da Market Edition. Market Edition, aí colocou tan, tan, nananana, e aí ele comentou que mudou a vida dele. Sim, E aí aquilo faz ali, o sentido. Satisfaction. Aí faz sentido. Mudou. E teve um primeiro álbum, assim, que você lembre com A minha clareza? a minha vida mudou, não necessariamente para melhor. Minha mãe, no Natal de 1970, porque assim, a gente tinha uma turma na rua, e essa turma tinha os irmãos mais velhos dos integrantes, que esses caras já estavam curtindo Hendrix, já estavam curtindo coisas até meio obscuras na época, né? The Byrds, e tudo em disco importado, Tá. E aí, eu fiquei encanado com isso, com essa coisa de disco importado, e eu comentei com a minha mãe, falei, pô, mãe, eu sabia que tem disco importado, imagina, 10 anos de idade conversando isso. É que na época, quem tinha 10 anos de idade não era retardado como a criança de 10 anos de idade, que já é hoje. O que a criança de 10 anos hoje tá fazendo? Fortnite, videogame. Fortnite, Cara, a criança... Se desprendeu totalmente da qualidade. Se desprendeu, não. A criança hoje de 10 anos, salvo raras exceções, ela só tem o convívio pessoal quando ela tá na escola. É verdade. É verdade. Fora isso, essa coisa de jogar bola na rua, de você Acabou. brincar juntos, acabou. Não tem Sim, mais. acabou. É. E aí minha mãe, no Natal de 1970, ela falou, eu vou te dar um disco importado de presente, pra você ter o seu primeiro importado. Caraca. Que demais. E aí minha mãe me levou no Museu do Disco, ali da rua Dom José de Barros. E eu cheguei lá, minha mãe não sabia nem o que pedir ali, né? Minha mãe era uma dona de casa, super simples, mas maravilhosa. Sim. E eu cheguei pro vendedor, imagina, 10 anos de idade, cara, isso é coisa do demônio. Eu cheguei, ô moço, eu queria um disco importado. E aí o vendedor da loja, que é um cara chamado Amadeu, que eu não vou esquecer nunca, o cara olhou pra mim, o cara cabeludão, sabe? Tipo, barbicha, cabeludo. Vou te dar um disco importado. Vou mostrar um disco importado pra você levar. E aí o cara foi lá e pegou o primeiro do Black Sabbath. Nossa. Bom. Importado. Pode falar palavrão aqui? Claro. Tudo que você quiser. Cara, eu já olhei a capa do primeiro Black Sabbath, que é aquele cenário que tem aquela mulher meio esverdeada, que parece uma bruxa. Eu já caguei de medo ali na hora. Na hora, óbvio, 10 Na anos. hora. Não olhar a capa, eu já caguei de medo. Mas eu fiquei tão fascinado por aquela capa, bicho. Eu falei, pô, mãe... Poxa, minha mãe foi lá e... Aí eu cheguei em casa e na época, a gente tinha aquelas vitrolinhas que a tampa tinha um alto-falante. Sim, Então você sim, tirava sim. a tampa, era aquilo que a gente tinha na época. Tá. E aí, bicho, aí eu botei a agulha ali, e aí começou aquele barulho de chuva, o sino tocando no fundo, trovão. Cara, na hora que entrou a guitarra do Tony Iommi, o meu cérebro escorreu pelas orelhas. E eu passei uma semana dormindo com a luz do meu quarto acesa, de medo, porque aquela música é um negócio mais fantasmagórico que existe. Claro. Aqueles 3 acordes que depois a gente veio descobrir que eram era o trítono do diabo, que era uma escala, era uma sequência de notas que a igreja
proibia na Idade Média, porque invocava o diabo, não sei o quê. Cara, a partir daquilo ali... Aí, a partir não teve, ali não teve volta. Ali o diabo pegou pelo pé da criança. Pegou, não. E falou, não, agora ele pegou. Aí o diabo pegou, bateu na minha cara de moleque, falou, moleque, vamos aí. Aí ferrou, cara. Cara, legal, que cara. demais. E você, nesse primeiro contato com a Black Sabbath, você foi pra outra banda também ou continuou? Ah, vai. Cara, Eu tinha isso, eu via tudo daquele cantor, daquela banda, Sim, até não poder mais, aí depois ia pra outros, assim. sim. Você já a ponte era a sequência na época era lógica. Tá, Se você começou com Black Sabbath, você vai pra onde, cara? Você vai pra Led Zeppelin e Deep Purple. Sim, perfeito. sim. Você incorporou esses três, você abre pro resto. Aí vai pra Aí, progressivo. Não, quem se disse nem tinha na época. Aí você vai pra Slade, aí a gente ia pra Status Quo, a gente ia pra... aí abriu, né? Aí entrou Genesis e Emerson Lake and Palmer, aí... E eu sou um filhote do rádio. Eu sou filhote do rádio numa época em que as rádios, principalmente aqui em São Paulo, que tinham duas que eram sensacionais, que era Excelsior e Difusora. Tá. AM, não havia FM. Aham. E eu sou filhote de rádio com muito orgulho, porque na época o bloco da rádio era o seguinte, cara, era Gilberto Gil, Led Zeppelin, Rita Lee e Deep Purple. Quer dizer, era um negócio que... Então aquilo tudo ia misturando dentro da tua cabeça, Claro. e resultou no que eu sou hoje, cara. Eu ouço, por exemplo, Dominguinhos, black metal norueguês com cruz invertida, punk hardcore e música erudita com mesmíssimo prazer. Perfeito. Mesmíssimo. Não tem essa coisa, eu prefiro. Mesmíssimo. E também ouço, com mesmíssimo prazer, os mesmos sons que eu ouvia quando eu tinha 12, 13 anos, cara. Então, UFO, Status Quo. E qual foi o primeiro som que você negou? Falando, isso aqui é ruim, isso aqui eu não gosto. O que talvez tenha te mexido, ou tenha nascido o Regis Tadeu Talvez ali. tenha sido até antes, né? Não, porque o primeiro compacto que eu comprei foi antes do LP, Sim. do Black Sabbath. Porque minha mãe, ela me dava dinheiro pra tomar lanche na escola. Sim. E eu passava fome na escola. Aliás, todo mundo que tá me assistindo, que tem mais ou menos a minha idade, fez a mesmíssima coisa. Claro. A mãe dava dinheiro pra você tomar lanche na escola, você passava fome na escola pra juntar moedinha pra comprar disco. Tá. E o primeiro disquinho que eu comprei foi o compacto do Sérgio Reis, que era Coração de Papel. Olha Sim. aí. Que é uma canção sensacional. Sim, eu sim. comprei isso, eu tinha 8 anos de idade. Tá. Depois veio o Black Sabbath aos 70, aí fudeu. Mas a primeira coisa que eu achei uma merda... Talvez é que você tenha conseguido reconhecer que aquilo ali é ruim. Você fala, não, isso aqui é ruim. Isso aqui eu já ouvi tanta coisa boa que eu consigo... Discernir que isso aqui é uma bosta. Isso aqui é uma Valdir merda. Soriano. Valdir Soriano. Eu não sou cachorro, não. Valdir Soriano, na época, aquilo ali me soava muito ruim. Não que tenha melhorado ao longo dos anos, mas assim, aquilo ali me soava muito ruim na Exato, época, exato. né? Você tinha quantos anos quando ouviu o Valdir Soriano? Na mesma faixa? 10 anos? Não, Valdir Soriano eu devia ter já... Valdir Soriano eu já estava muito mergulhado no rock. Eu devia ter já uns 13, 14 anos. Tá. Ah, por isso também. Valdir Soriano, Cláudia Barroso. Uma turma diferente. Engraçado porque parece que ele sentiu um gosto ruim. Vital, Nossa, assim, que droga. É um troço muito ruim. Não, mas é muito louco, porque é escroto falar isso, mas é verdade. Se fosse É. bom em níveis estratosféricos, como foram outras bandas, como Gilberto Gil, Caetano Veloso, eles teriam resistido contra o tempo. Não. Não, porque tem muita coisa Não, ruim você tá que errado nesse existiu. pensamento, cara. Por quê? Porque tem muita coisa que era muito legal naquela época que não resistiu ao tempo. É, e muita Peraí. coisa ruim que tá aí até hoje. O quê, por exemplo? Calma aí. Tu vou pensar, mas Não, tem muita eu coisa. vou falar pra por exemplo, em 74, saiu um disco espetacular que ninguém sabe, ninguém conheceu, que era o Arthur Verocai, Tá. Não que é conheço. espetacular, Não um dos conheço mais... também. Brasileiro? Brasileiro. Só que ninguém tinha esse disco na época, porque saiu uma tiragem pequena e a gente também tava com outra cabeça. Então não, cara, tem muita coisa, não só dessa época, não só da música brasileira, mas vamos pegar a música brasileira. Por exemplo, você pega o Odair José, por exemplo. Os Sim. discos do Odair José, alguns deles são brilhantes, cara. O Filho de Maria e José, por exemplo, Sim. é um clássico.
saiu na época e todo mundo conhecia o Odair José por Pare de Tomar a Pílula. Sim. Agora, E vão tirar você desse lugar Isso, também, agora tem como- muita gente daquela época, cara, que teve foi relegado ao esquecimento de uma maneira muito injusta, cara. Uma história que eu sei, eu queria tirar essa dúvida com você. Hit. A história que eu sei é o seguinte, eu não vou dar nomes, mas eu vou só dar o nome do Hit. Não, pode deixar, pode que eu dou os nomes. Perfeito, eu vou te contar a história, então você me confirma. Hit era da mesma gravadora de um cara que tinha coroa. Roberto Chama- Carlos. Eu te amo, Regis Tadeu. Eu te amo, Regis Tadeu. Eu vou fazer uma tatuagem em nome de Regis Tadeu. Não, não faça isso não. por favor. Não me faça passar essa vergonha. O Hit, ele lançou o primeiro álbum dele, garoto americano, veio pra tal. Sim. Menina Veneno. Foi um sucesso, tiragem, teve não sei quantas cópias. Vendas absurdas. Vendas absurdas. Sucesso absurdo. Passou esse cara da coroa. Passou, Uhum. foi tipo, passou mesmo. A história que eu ouvi, que Tim Maia foi a pessoa que contou ao Hit que o cara da coroa ficou muito enciumado porque eles eram da mesma gravadora. Tá. Ficou muito enciumado mesmo, ficou puto da vida. E aí, no segundo álbum do Hit, foi prometido a ele, a gravadora, prometeram a ele que eram lançadas 200 mil cópias e lançaram 2 mil cópias. Lançaram 20 mil cópias. Nossa. E aí chegou... Isso é mentira. Isso é mentira? Isso é mentira. Que A da tiragem? é, A tiragem é mentira. da tiragem de mentira, mas me disseram que Mas realmente vendeu menos. não, vendeu menos o segundo álbum. Não, deixa eu explicar uma coisa Por pra favor, você. por favor, Não, por não. favor. O negócio da tiragem é mentira. Mas, o que é verdade é o seguinte, e você pode perguntar para qualquer radialista da época, foi a única vez em que a gravadora pagou jabá para não tocar o disco. Caraca. Foi isso, então. O que eu conheci a história é que tinham boicotado o cara. Certo. Isso é uma história que já é recorrente no meio jornalístico musical. Tá. Que os radialistas da época recebiam jabá para não tocar o disco. Imagina, cara. Cara, coitado. Quer dizer, fudeu foi com a uma vida coisa dele. de sabotagem mesmo. Foi. Mesmo. Então foi só essa sabotagem? Não teve essa coisa do disco que falaram, vendeu só 2 mil cópias? Não, na verdade, as vendas foram muito fracas porque a própria, Em consequência- gravadora jogou contra. Caralho, que loucura, cara. Cara, Isso Porque é ela uma recebeu um coisa mais- ultimato. Tipo, ou eu ou ele. É, foi exatamente isso. Essa Essa história. história todo mundo já conhece. É, uma história. Então, Que eu tava tentando contar como fofoca Sônia Abrão aqui. Não, Exclusivo. não, não. Volta exclusivo na Não, tela. se você tentou bancar a Sônia Abrão, você falhou miseravelmente. Mas é engraçado Todo como mundo o consumo de música, de tudo, né? Sim. Naquela época era completamente diferente. Se a música não tocava no rádio, as pessoas não conheciam a música. A pessoa tinha que ser uma pessoa muito nerd de música pra conhecer algo que não estava popularmente no rádio, né? Não, e também tem um outro detalhe, cara, que é uma coisa que eu me arrependo muito, muito mesmo, na minha adolescência. Foi de que a gente não tinha noção da quantidade de lojas de discos que tinham em São Paulo. Também. Eu comprava meus discos na loja do bairro, Tá. que normalmente, cara, era uma papelaria, Claro. que tinha um cantinho onde ficava um cara lá, bicho, tinha os discos na frente, ficava lá o cara tocando o disco o dia inteiro pra molecada comprar. Se eu soubesse que em outros bairros tinham lojas iguais Dedicadas, àquelas que eu... Pô, eu teria ficado... foi até bom eu não saber disso, cara, porque senão eu fiquei... senão eu ia lá... Vendidos senão eu móveis. ia parar de estudar e ia ficar... Era o vício. Ia passar o tempo inteiro fazendo peregrinação. Foi até melhor assim, sabe? Mas assim, então por conta disso, muita gente ficava dependente da rádio ou Claro. da lojinha do bairro. Sim. Então, por exemplo, Arthur Verocai, Ave Sangria, uma série de Bango, uma série de bandas que lançaram discos naquele tempo em tiragens pequenas, que eu só fui saber da existência disso nos anos 90. Claro. Que loucura. Então é muita loucura. Então o rádio sim, ele tinha uma influência muito... Cara, se não aparecer no rádio e na TV, esquece. Mas Pois é. até hoje, sabia, Rez? O rádio ainda é muito forte. Por exemplo, eu vou dar a nossa realidade, que eu chamo até de infeliz realidade. A música sertaneja, não chamando... Bom, não chamando, não fazendo uma crítica, mas Música fazendo de uma crítica. corno. A música de corno. A música de sertanejo. A música corno, sertanejo corno. ela ainda faz muito sucesso na rádio, tocando na rádio. E eu descobri um outro esquema, sabe? Mas ela depende cada vez menos da rádio. É. Esse tipo de música Eu descobri um novo popularesca. esquema, né? Eu descobri um novo esquema.
Eu vou denunciar agora. Talvez o resto não Denuncia o conheça. esquema. Vou denunciar o esquema. Momento Sônia Abrão. Que, na verdade, segunda tentativa. Não vou denunciar porque não é crime. Então Tá. não tem denúncia, mas eu Ok. vou explanar o novo esquema. Estão surgindo agências que contratam influenciadores para gravarem trends, vídeos no TikTok Sim, fazer a dancinha do da do música e sertanejo. tal. Porque aí a música bomba no TikTok Sim. e ela fica conhecida no Mas no a Spotify. pessoa, em 15 segundos Meus do TikTok, amigos, ela quer ouvir meus mais amigos, depois? meus amigos. Não, 15 segundos não foi suficiente pra tu ver que a música não é Não, boa. mas a capacidade cerebral vai até 15 segundos. Ah, pode ser. Meus amigos, deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Não é nem as agências contratando influenciadores. São agências lançando os artistas, Ah, pseudo-artistas, porque é uma Sim. quantidade de gente absolutamente péssima em termos musicais, lançando artistas pensando primeiramente no TikTok, Sim. depois na música. Então o que total. acontece? Hoje você tem uma proliferação de agências em que a dancinha vem antes da música. Exatamente. Caraca. As pessoas já querem coreografia. Antes de lançar Antes da já- música. quem nasceu Você- primeiro, a dancinha ou a Não, música? você cria primeiro a coreografia, depois você cria a música. É E muito aí, louco. esse festival de merda que a gente tem por aí. E, na sua opinião, tem alguém do novo... Nesse segmento sertanejo, segmento da MPB, que eu tô vendo até as favas, assim, o do rock, tudo isso em âmbito nacional. Tem alguém que você considere bastante? Você fala, olha, Nossa, essas muita pessoas, gente, cara. essas pessoas aqui são boas e vão salvar a gente. Muita gente. A gente poderia fazer um programa de 4 horas só pra falar de gente nova na música brasileira, no rock brasileiro, fazendo um trabalho legal. Me apresenta porque eu não Mas, conheço mesmo. mas tem um pequeno problema, cara. Não vai chegar na grande mídia. E quando eu falo grande mídia, não é mais só TV e rádio. Tá. Não vai chegar na TV, não vai chegar na rádio, não vai chegar no TikTok, não vai aparecer nas paradas do Spotify, que é uma vergonha. Sim. Aquelas recomendações do Spotify. Eu já fiz um vídeo até explicando como é que funciona isso. É uma vergonha. Uma vergonha. Negócio. Vou nem falar. Mas enfim. Fica à vontade. Não, ok. A Mas gente- assim, a gente não tem pra, nada pra com bom as entendedor, plataformas. minha palavra basta. Eu já entendi. É. E acho que isso a gente tem que denunciar. Não, mas Porque é uma pra você. plataforma Não, ganhando dinheiro em cima não, mas disso. pra você denunciar, você precisa ter provas. Isso é verdade. É. Tá entendendo? A gente pode falar de uma maneira geral, mas não pode falar de casos específicos. Sim. Claro. Agora, então, o que tem hoje é uma cena riquíssima, só que não vai chegar na grande mídia. Vai continuar ali no underground, vai continuar dependendo dos blogs, aquela coisa toda, e dependendo principalmente de uma coisa muito rara hoje, que é a curiosidade do ouvinte. Hoje o ouvinte, ele não tem curiosidade de ir atrás de nada. Ele fica esperando as coisas Ele fica aparecerem. esperando as coisas chegarem para ele. É. Então, assim, há uma... Eu, por exemplo, eu tenho 2 programas na USP FM. Um deles é só de rock, chama Rock Brazuca. Tá. Então, só toca rock brasileiro. E eu faço questão de tocar um monte de bandas, cara, que ninguém conhece, do passado e do presente. Por quê, cara? Porque é para mostrar para quem está interessado, porque a questão agora é o seguinte: o trabalho que vocês estão fazendo, o trabalho que eu faço, o trabalho do mestre ali trazendo mais um café, que coisa linda, maravilhosa. Ô, que espetáculo. Agora Né? vem matéria. Aí fechou. Agora Aí fechou. fudeu. É para quem está interessado. Não adianta a gente ficar naquela de eu, por exemplo, eu não vou perder a minha capacidade de me indignar. De Perfeito. eu falar as coisas que eu acho que eu tenho que falar. Sim. Agora, o meu trabalho, seja ele qual for, cara, eu quero endereçar isso a quem tiver interessado. Perfeito. Porque, Claro. bicho, desculpa, meu fã de Pablo Vittar não vai acompanhar meu trabalho. Ou vai acompanhar para passar nervoso. que também pode ser, né? A Pablo Vittar, inclusive, já foi algum tema de algum vídeo seu? Já. Mas- Pelo conta da desafinação, Sim. que é um negócio absurdo. E é uma verdade, assim. Você não absurdo, tá absurdo. mentindo. Quem viu uma Me apresentação dá um ao pouco de vivo, café aí também. quem ouviu, Obrigado. quem esteve presente em apresentações ao vivo sabe que é uma tortura. Quando não é playback, é uma tortura. E quando é playback? Não, tem gente que desafina no playback. Pois é, porque eu ia falar isso. Cara, Às tem gente... vezes, se não tem tiver gente- desafinado, a pessoa nem reconhece. Não, tem gente que grava o playback já desafinado. Hoje a coisa chegou numa proporção tal de falta de qualidade dentro da música popularesca Tá. que qualquer Zé Ruela... Obrigado, Messi. Tá bom assim? Tá ótimo. Que qualquer Zé Ruela hoje... Cara, pega toda essa turma que se autodenomina funkeiro, Tá. Sim. você vai ver que
98% dos casos, bicho, é gente que faz gargarejo com gilete antes de entrar no estúdio. Você pode reparar. Eu ia querer chegar no funk, apesar de ser muito clichê falar disso, mas eu queria. Depende, porque entender. tem muita gente do funk hoje que já foi pro pop, que não faz mais funk. É Tipo verdade. Anitta. Por exemplo. Tá. Anitta Não faz mais. É pop agora. Tá. Uma bosta. Eu não sei se a mas Anitta mudou. se denomina funkeira ainda. Hã? Mas eu não sei se a Anitta ainda se Não. denomina Não. O funkeira. início da carreira da Anitta foi MC Larissa, É. depois MC Anitta, aí depois virou Anitta. Pop Isso. mesmo. Aí fizeram uma estrutura com ela e ela mesmo Aham. quis ir pro caminho do pop. Então foi MC, aí tirou o MC e Isso, virou Anitta. Entendi, exatamente. Então, então falta até critério dentro desse. Tá. Por exemplo, você vai. Você vai assistir, por exemplo, um show de uma dupla como Jorge e Mateus, por exemplo. Sim. Tá. É um negócio desesperador. E eu fui assistir, por quê, cara? Porque teve uma época que eu tava no Yahoo, que eu tinha uma coluna lá chamada Show é Fria. Show é fria. É show ou é fria? Ah, em tá. que eu ia nos shows e eu fazia comentários, recomendando ou não. Sim. Ok. Então, por uma questão ética e uma questão de coisa, eu tinha que... Cara, se eu Claro. quero falar mal do Jorge Tem Mateus, que cara, no conhecer. show, eu tenho que ir no show. Perfeito. E é uma experiência desesperadora, cara. É desesperador. E como é o resto tá dentro do show do Jorge Mateus? Como que é ao redor, assim, o resto da Você ficou no plateia? camarim, você ficou no camarote? você Não, ficou- não, velho, não. Gentilmente me deram um camarote. Não, mas é tão desesperador quanto. Tanto faz. Ele é desesperador no camarote, lá na plateia. Se você tá no banheiro mijando, é desesperador também. Você tá lá no banheiro soltando um submarino, coisa desesperador também, porque você junta tudo. Você já não sabe onde começa ou onde termina. Sabe? É desesperador de qualquer forma. Que loucura. Então, é uma falta de critério, cara. Que é um negócio. Uma falta de critério técnico. O Entendi. cara fala, grava qualquer coisa aí, tá bom. Mas também o público não se importa tanto com isso, Tá de né? brincadeira. O público lá, ele tá atrás de outra coisa. Ele quer beber. O público lá não consegue diferenciar um extintor de um asno. Qual é? Peraí, o extintor, asno. Deixa eu ver, aí aperta a orelha do asno pra ver se sai espuma da boca. Mas tem alguém que você goste desse meio? Vamos dentro do segmento hoje Do sertanejo, do tá falando? sertanejo. Tem alguém que você recomende que seja novato? Porque os velhos são até fáceis de gostar. Mas é que não tem Chitãozinho nada a Chororó, ver Sérgio Reis Sérgio e Reis. Jorge Mateus. Tem nada a ver. Não, por nada isso, a ver, por isso que eu falei, os Não. velhos são É o fáceis. sertanejo universitário, no caso, então. Não, mas se você comparar Sérgio Reis com essas duplas de Pois hoje, é. é a mesma coisa que você comparar em termos de voz o Tony Bennett com um castor morto. É, que quando fala sertanejo é muito amplo. Então é o sertanejo universitário. Esse sertanejo que saiu da fazenda e foi pro. Que pra fazenda, cidade. bicho? Não tem Mas mais, de fazenda, os caras são uns mauriçolas de apartamento. Nem Eu saiu, sempre foi os pais deles que esse saíram. pessoal só chega perto de cavalo quando vai andar de carrossel. Ô, Eles que trocaram o cavalo pelo Camaro. Imagina. Esse pessoal nunca sujou a bota na vida, meu. Tem algum cantor, alguma cantora de sertanejo que seja bom? Não. Maravilhoso. Tem uma dupla. Acho que. Não sei se era Mike e Luan. Que eles tentaram enveredar por um sertanejo um pouco mais de raiz. Tá. Não sei se era Mike e Luan. Acho que sim. Não sei. E- Minha memória me trai muito. Mas não. Mas chegaram a fizeram- te agradar. Não, fizeram uma tentativa. Me agradar outra história. Fizeram uma tentativa. Tentaram ser diferentes. E no funk existe alguém... MC Livinho é um que eu sempre comento. Ele tem uma afinação muito É boa. aquele que usa violino, né? Violino, toca violino, inclusive, MC Livinho. Você já- Cara, o MC Livinho é um dos poucos caras que tem, pra mim, aproveitamento zero. Porque ele é ruim como cantor, ele é ruim jogando bola, que ele tá tentando jogar bola. Ele Jogou no Audax, não foi? Não, ele tá jogando agora, acho que no São Caetano. São Caetano. Olha aí. Não, tá jogando. Não, diz que como titular, meu. Nossa, você viu isso aí? Não Pisou pode. na bola e caiu. Não, ele foi matar uma jogada. Tem um vídeo no YouTube espetacular. Ele foi tentar matar uma bola e ele pisou literalmente em cima da bola, armou Pisou o na contra-ataque do time, o time fez gol. Lógico, você Maravilha. acha que alguém vai lembrar de alguma partida boa do Livinho? Não, cara, vai pegar as caras. Sabe quem é um talento desperdiçado? Por favor. Isa. Ah, ela é muito boa. Ela é muito boa. Isa, Mas por que ela não tá lendo desperdiçado? porque ela tem uma voz
muito boa. E a indústria tenta Ela padronizar. canta bem. Ela poderia se tornar uma cantora de soul music brasileira. Foda pra Entendi. caralho. Que é espetacular. E fica gravando umas músicas de merda. Mas ela não ia ganhar o mesmo dinheiro se ela cantasse soul music, provavelmente, né? Não, porque eu acho que o público não tá treinado pra isso. Mas aí tem Obviamente. tem Não, outro depende, cara. Depende do mercado. É. Mas às vezes eu penso, sabe o que eu penso? Eu tava vendo outro dia um vídeo do Shark Tank, e aí falaram assim, criar demanda. E a investidora anjo, esqueci o nome dela, você deve saber qual... A Camila, se não me engano. A Camila, que é uma investidora anjo, falou, criar demanda, isso não existe. E aí o João Apolinário corrigiu na hora, falou, não, existe sim. Criar demanda existe. Talvez a Isa, se ela criar essa demanda de soul music, talvez exista a demanda de soul music. Se ela carregar um puta álbum, O circuito do Sesc, nós estamos falando antes de pandemia. O circuito do Sesc era um circuito que criou uma demanda. Sim. Muita gente da música brasileira surgiu a partir de apresentações no Sesc. Céu, toda essa moça, Tulipa Ruiz, todo mundo começou fazendo shows no circuito do Sesc. Entendi. E se transformaram em cantoras boas, que fazem bons discos. A Thier, por exemplo, a Thier é uma, Thier a Thier é uma ótima, também. Adoro a Thier. Exatamente. É uma nova que veio e, infelizmente, a gente não vê as plataformas e nem mesmo os programas, até nós mesmos, de recebermos essas pessoas que fazem a cultura acontecer. São ainda um sopro de esperança para uma boa qualidade da nossa música. Outro dia eu vi uma banda de uns amigos meus, que é a banda Viva a Noite, que é a banda que se apresentou. Deus quer que vão pro programa do Faustão. Eles fazem shows em lives corporativas. Cara, eu vi um vídeo deles tocando com a Vanessa Jackson. Lembra a Vanessa Jackson? Claro. Cara, a Vanessa Jackson cantando pra caralho, bicho. E assim, e aí a gente relembra da Vanessa Jackson como ganhadora de reality show. Sim. E aí a gente cai naquela velha coisa, tipo, não adianta você ganhar reality show. Não. Porque a Vanessa Jackson, por exemplo, era uma tremenda cantora. Se tivesse tomado as decisões corretas em termos de repertório, ela poderia ter se transformado numa extraordinária artista. Porque não adianta você ser só extraordinária cantora. Claro. Como a Vanessa Jackson é. Faltou a ela tomar decisões artísticas. Ser bem assessorada. Ser bem produzida. Ser bem produzida. Então, porque aí a pessoa pensa em estouro instantâneo. Não vai acontecer isso. É um comércio, a gente nunca pode esquecer disso. É um Sempre comércio. Sempre é. Sim. Só que às vezes, eu acho que hoje em dia a gente tá vivendo que o comércio fala mais alto que o lado artístico. Então eu vou dar um exemplo, Regis. Não, o comércio popularesco fala mais alto do que o comércio. Você que tá surgir a dancinha antes da música. Exatamente. A música pra preencher um espaço comercial e não um artista. Olha, a gente ficou sabendo disso, ficou ciente, isso tem prova, tá aí nas notícias, de uma coisa absurda. Algumas produtoras e produtores de elenco, isso agora no lado artístico de atuação, estavam convidando alguns atores para fazerem teste, somente aqueles que possuíssem mais de 10 mil seguidores. Nossa, que deprê. Isso é uma estupidez. Isso é uma estupidez. Não faz o menor sentido. Isso é uma estupidez, cara. Porque assim. É horrível isso. É desumano, cara. Não é que é desumano. É muito pior que desumano. Porque é a constatação final, cara, de que qualidade não importa. Exatamente. Tá entendendo? Não me interessa se você é bom ator, se você é boa atriz. Eu quero saber se você é. Porque é uma coisa que às vezes eu falo isso nas entrevistas e as pessoas não conseguem entender. Existe uma diferença entre você fazer sucesso e ser famoso. Completamente. Hoje todo mundo quer ser famoso. Todo mundo quer ter 1 milhão de seguidores no Instagram, mesmo que ninguém saiba quem a pessoa é. Todo mundo é desesperado pra entrar nessa merda de Big Brother. Total. Desesperado. Inclusive você ficou ofendido quando fizeram uma montagem sua. Tremendamente. Não, eu não fico ofendido. Eu até levo numa boa, mas assim, as minhas redes sociais, elas são os locais mais tranquilos do planeta, cara. Tá. Porque a minha tolerância é Coreia do Norte. Talibã. Gente apareceu lá tentando encher meu saco, é bloco. Boa, tá certíssimo. Entendi. Talibã, Coreia do Norte, Kim Jong-un. Entendendo? Não tem coisa. Método Kim Jong-un de ser feliz. Então o que acontece?
Aí fizeram um monte de montagem de coisas, dizendo que já estava certo, não sei o quê. Pegaram uma foto minha de um programa que eu fui lá na TV Gazeta, fizeram a montagem ficou legal. O Cassino, eu conheço ele, é um amor de pessoa. Então, legal, né? Tchau. Porque é ele te ama. Não, não sou eu, não. É uma brincadeira, só porque é interessante. Muito divertido, né? Bloco. Mas ele é um cara legal, né? Eu imagino. Mantém o bloco. Aliás, é uma coisa impressionante como tem gente, por exemplo, porque não se sabe, rede social, o cara tem 17, 18 perfis. Sim, especialmente esse tipo de pessoa que é bloqueado. E aí, quando eu bloqueio, aí vem muita gente com outros perfis dizendo, Regis, não sei o quê, fiz uma brincadeira lá, tal, eu não devia, não sei o quê, me perdoa, não sei o quê, me desbloqueia. Eu falo, desculpas aceitas. Bloqueio mantido. Bloqueio outro também. E não enche meu saco, senão eu bloqueio isso aqui também. Não, zero. Tolerância zero. Então, é uma tranquilidade pra mim. Porque, graças a Deus, você não quis precisar desse público, você não precisa desse público. Graças a Deus, graças a você. Não. Você tá aí, o seu trabalho bem feito. Eu não preciso ser seguido por débil mental. A gente falou de funk. Não, vai seguir lá, ex-BBB. Vai seguir a Juliette. Vai seguir, vai seguir a Juliette. Tá cantando, Juliette tá cantando é verdade, o Juliette tá cantando. O que você Carreira achou, musical. Regis? Olha, o pouco que eu vi da Juliette me surpreendeu. Me surpreendeu, porque é muito pior do que eu imaginava. Eu fiquei muito surpreso, porque eu imaginei, eu imaginei, você vai se meter a cantar, né? Você saiu do Big Brother, não, imagina, isso aí, imagina. Cara, você fazer parceria com o Luan Santana é você fazer parceria com o Ornitorrinco. E aí o pouco que eu vi da Juliette, nossa senhora. E eu fiquei muito, eu não vou dizer triste, porque seria um exagero, mas eu fiquei decepcionado por ela ser chancelada por gente como Gilberto Gil, cara, sabe? Os caras fazendo musiquinha já com... Cara, Gilberto Gil, bicho. Tenho certeza absoluta que o Gilberto Gil foi fazer aquilo provavelmente para não ser cancelado. Porque hoje as pessoas fazem as coisas para não ser cancelado. Sim, é verdade. O temor pelo cancelamento faz com isso, que a gente renegue os próprios vontades. Não, a Juliette canta bem, canta nada, bicho. Cara, se a Juliette fosse participar do programa do Raul Gil... Não, se fosse tentar ser caloura do Raul Gil, tomava uma gongada federal. Imagina. Ainda naquela época eu queria ter um gongo. De brincadeira, meu. Imagina. Mas, de fato... Que surpreso mesmo. Muito pior do que imaginava. E o que você acha que precisa pra ser uma boa cantora? Porque rolou uma trend comparando a Juliette com a Elis Regina. Juro por Deus. Comparou uma... Não tô zoando. Não. Quem criou isso... Não sei quem... Não. Quem criou isso, muito provavelmente, tem, no lugar do cérebro, um alpiste. Um alpiste. Não são vários alpistes, é um alpiste. Porque não tem. Essa comparação é pornográfica. Eu tô tentando lembrar. Se o Will conseguir achar no computador, mas os comentários, os argumentos são sorriso. O sorriso é o mesmo. Bom, musicalmente. O primeiro argumento, o sorriso é o mesmo. Segundo, elas foram negadas. A Elis Regina passou perrengue no início da carreira, ninguém deu chance pra ela, e tava comparando com ela no BBB. O perrengue da Juliette foi ser rejeitada pelos participantes do reality show. E aí cara, isso é mesmo... Não, cara, imagina, se você comparar com Elis Regina, não tem cabimento um negócio desse. É a mesma coisa você falar que um golfinho canta melhor que a Ella Fitzgerald. Não existe. Inclusive, o melhor álbum da minha vida é Ella and Louis Again. Melhor álbum pra mim, que ela se junta com o Luiz... Que é o segundo, né? É o segundo. É a Luiz Again, que aí tem... Eu particularmente, eu detesto essa coisa de melhor. Bom. Tá. Melhor. Melhor em quê? Entendi. É o melhor... Aliás, é uma coisa que... É bom a gente falar isso, assim, porque tem muita gente que me segue, coitados, que fica me enchendo o saco. Mas escuta, qual o melhor disco aqui? Qual o melhor não sei o quê? Qual o pior não sei o quê? Eu falo, pessoal... Eu, de uma maneira muito educada, eu falo assim, escuta, gente, vamos carpir um mato. Terreno baldio. Porque o termo melhor, pior, quando você usa para qualquer coisa, principalmente para a música, ele é muito subjetivo. Completamente. Melhor em quê?
É melhor em vendas? É melhor em gravação? É melhor em interpretação? É melhor em arranjo? É melhor em quê? Então não tem esse negócio, cara. O que você tem são as preferências. Então, o ideal, na minha concepção, é você falar que o meu disco preferido... Entendi. Porque quando você falar melhor, eu vou chegar a fazer, melhor em quê? Sim, Boa. sim. Tem toda a razão. Tem toda a Né? razão. É um bom argumento, é uma boa lógica, porque realmente, o que ele é melhor? Melhor em questão de ser produzido? Tem álbuns que foram muito mais produzidos. Ele não é um álbum versátil. É um descasso. No meu caso, então eu vou trocar. Realmente, é o meu álbum preferido. Por quê? Qual foi o meu critério? Eu ouço todas as faixas. Não tem uma faixa que eu pule, que eu fale, essa faixa aqui não é legal. Não, eu ouço tudo. Eu decorei todas as músicas, então eu amei mesmo. Todas as faixas são boas. É o melhor álbum. Que é algo que ninguém mais faz hoje. Aliás, isso é uma coisa que eu sempre bato muito nessa tecla. Eu tenho, lá no Facebook, eu tenho um grupo secreto. Tá. Que as pessoas não têm acesso. As pessoas só têm, por isso que é secreto. Sim. As pessoas só têm, lógico. Porque apareceram uns retardados lá dizendo, se você tá falando que ele existe, não é mais secreto. Sabe? Sabe? O pessoal que come meleca com pão no café da manhã. Então, assim, e lá eu sempre friso muito e as pessoas estão começando a entender. O pessoal hoje em dia perdeu o lance de ouvir um álbum. Sim. Principalmente os serviços de streaming, eles não estimulam mais esse tipo de coisa. Que fica ali catalogado nas mais ouvidas, né? E muitos você entra no artistas perfil. lançam um single, né? Exatamente. Porque hoje não vale mais a pena você lançar um álbum físico. Tá. Por quê? Porque aí fica todo mundo, mas o LP voltou, né? Não, o LP não voltou. Os LPs voltaram em tiragens pequenas para um mercado de alto poder aquisitivo. Sim. Porque se tivesse voltado mesmo, bicho, cara, já tinham reaberto fábricas de vitrola, de picape, as fábricas de equipamentos voltariam a fazer. Cara, você não vê nada disso. Só vê essas fábrica de vitrola, inclusive? Fábrica de toca-discos. Toca-discos, São sim. poucas hoje que... se não me engano, tem 2 ou 3 marcas mundiais que ainda continuam fazendo. Então, eu sempre recomendo isso, cara. Eu falei, cara, você vai ouvir um disco, ouve do começo ao fim. Porque um álbum, ele conta uma história. Sim. As músicas estão ali, naquela ordem, não é por acaso. Às vezes, a ordem, por exemplo, na minha opinião, tá errada. O Number of the Beast do Iron Maiden, sempre é o caso que eu cito, de um disco muito legal, que a ordem das músicas tá totalmente errada. Tá. Em compensação, você pega o Nevermind no Nirvana, cara... Perfeito. Certo, né? Começo ao fim. Então, assim, é muito... É isso que você falou de ouvir o começo ao fim, é um negócio que tem que ser estimulado, cara. Eu tenho isso com um álbum Preto com Buraco no Meio, dos meninos do Caceta Popular. Cara, o show foi sensacional. Eu não vi esse show, eu queria Cara, ter eu visto. vi esse show, cara. Esse show foi engraçadíssimo, mas era um show que, nos dias de hoje, jamais aconteceria. Não tem a menor dúvida. Cara, nos dias de hoje, os Trapalhões não iriam pro ar. Não, exatamente. talvez nem o próprio Cacete do Planeta. Não. Se os Trapalhões não iriam, o Cacete do Planeta muito menos. Menos ainda. Não Mas- iriam, cara. Porque a gente vive hoje uma época de bundamolismo muito grande. O que mais te irrita nessa época que a gente tá vivendo, tanto na parte musical quanto na parte de entretenimento, que você também faz parte do entretenimento. Sim. O que mais te incomoda hoje, talvez, que impossibilite você de ser você mesmo? Não, nada impossibilita de eu ser eu mesmo. Mas uma coisa que me deixa muito irritado é que agora chegou no cinema os pronomes indefinidos. Como assim? Eu não tô sabendo. Todes. Cara, chegou. Mas Tem no- algumas produções agora. De títulos de filme, é isso? Não, de diálogos. Já chegou. E isso, desculpa, cara. Isso pra mim é um absurdo. Tá. Eu acho que você tem que ter as causas. Primeiro você tem que ter respeito, cara. Claro. Tudo, na verdade, se baseia em respeito. Sim. Respeito. Eu não vou nem dizer minorias, cara, porque isso nem minorias é mais. Aham. Você tem que Sim, ter claro. respeito ao ser humano. Sim. Ponto. Toda essa coisa, essa cultura da lacração, cara, ela só acontece por quê? Porque as pessoas não se respeitam. Então, se você não. Então, é respeito. Tá. Então, assim, o que eu tenho pelas pessoas é respeito. Eu posso não respeitar o trabalho delas. Sim. Mas Que eu não concordo com o trabalho delas. Não, e aí que eu ia falar, a gente falou de medo de cancelamento e tal, que teve gente que apoiou a volta da Juliette, apesar de provavelmente não gostar de verdade e tal. Mas quando se fala de Pablo Vittar, é muito delicado isso. Porque as pessoas hoje em dia não conseguem discernir tu não gostar do talento vocal da Pablo Vittar,
de tu ser homofóbico. A pessoa pensa, não, se não gosta é porque tu é É um homofóbico. absurdo total. É muito louco, é difícil de Até a pessoa porque a gente entender. tem casos da música pop de homossexuais muito mais do que os Freddie Mercury da vida. Porque não tem nada a ver uma coisa com a outra, Não né? tem nada a ver com É. a coisa. Você tá entendendo? Sim. O que me deixa absolutamente espantado é que hoje, por exemplo, eu recebo releases de novos artistas em que no título já está a natureza sexual do Entendi. artista. No Que- título. Que não faz diferença nenhuma, né? É. Que não faz diferença nenhuma. Pois é. Olha, eu... Aí você recebe. Aí você vê. Cara, eu não manjo nada desses termos. Cantora trans, fulana de tal, lança o título. Bicho, o que me interessa? Não me interessa se ela tem um disco legal ou não, cara. Sim. Então, muitas vezes. Então, essa coisa fugiu do controle. É que eu entendo que é importante pra quem é trans também Sim, ver que tem uma pessoa exatamente, eu ia se falar isso. destacando e tudo mais. Eu ia falar Mas é isso. que pra quem tá falando de música, meio que não Não, importa. no papo aprofundado, tão pouco importa se a Pablo... qual é a orientação sexual da Pablo, qual é a orientação, qual é o gênero da cantora, do cantor. Sim. Tão pouco importa. A gente tá falando de qualidade. Pouca gente sabe, mas a gente... dizem também, isso eu não sei se é verdade, queria que o Regis confirmasse, que a Elis Regina também era bissexual. Que a Elis Regina já tinha ficado com meninas. Então tão pouco importa se a Elis Regina ficava Mas ou não. isso é mais pouco É que isso não importa. fez diferença na origem da história dela, né? Exatamente. É porque ela ficou famosa porque ela cantava música. Exatamente. É a Não, mesma então- coisa. Cara, você fala. Cara, a música brasileira, ela está lotada. Presta atenção, lotada de bissexuais, de homossexuais. Sim, sim, Isso claro. mudou alguma coisa? Não, cara. Não, mas aí agora, entrando um pouco nesse modelo que a gente tá vivendo hoje em dia, é importante que a pessoa se sinta confortável pra assumir sua sexualidade, Claro. assumir a sua orientação sexual, o seu gênero. É Sim. importante pra que ela se sinta confortável. Porque talvez os cantores que vieram antigamente, não se sentiam confortáveis, não poderiam. Seriam perderiam patrulhados. dinheiro, seriam Ah, é. metralhados, Pô. apanhariam. Então, acho que essa questão de não levar em consideração gênero, orientação sexual, cor, raça, credo, né? Que a gente não levava, É. porque as pessoas não se sentiam confortáveis pra falar. Por exemplo, o Você vai Djonga- deixar de ouvir os discos do Ney Mato Grosso, cara? Não, Porque ele é jamais, gay? Óbvio que não. Acho que não, Não, não. Não, maravilhoso. mas isso vem desde os Secos e Molhados. Sim. E a provocação, que eu acho mais incrível ainda. Que é genial. A provocação do Ney Mato Grosso. Mas assim, mas a realmente provocação, a provocação do Ney, ela é oriunda da provocação dos Secos e Molhados. Tá. Sim. E não adiantaria nada os Secos e Molhados provocarem, cara, se eles fizessem um disco de merda. Sim, claro. Mas só que o que eles fizeram? Fizeram um disco que é um clássico, absoluto. É verdade. E agora e eu sei na época, e a gente tem que falar isso. Teve gente, por exemplo, que chegou pra mim e falou assim: você tá ouvindo Secos e Molhados? Você é viado? Eu falei, não, cara, claro que não. Ué, não tem nada a ver uma coisa ou outra. Porque senão, você não vai ouvir heavy metal porque o Rob Halford é gay. Pô, Sim. você vai deixar de ouvir Judas? Não, cara. Então, assim, tudo se baseia em respeito. Se houvesse respeito, não haveria necessidade nenhuma Pois de é. alguém se sentir confortável, não sei o quê. A pessoa se sentiria. Claro. Só que, infelizmente, a gente vive, e hoje, numa época em que qualquer discussão vira Grenal, Total. Sim. assim, não tem mais discussão sadia. Hoje Não tem É mais meio quebra-pau. termo. é qualquer lugar. E Música, que vai pra entretenimento. política. E vai pra política, e vai pra ficando comportamento, pior. vai não sei o quê, blá blá blá. Mas fulano não sei o quê, é trans, é cis, é LGBT, PQP, piriri, piriri, porão. Cara, a doideira. É difícil, é um pouco difícil de E aí, o dizer, que tá? acontece? Se você vai fazer força pra agradar, você vai piorar o negócio. Então, relaxa e trate todo mundo com respeito. Sim. Acabou. Pra mim é muito fácil lidar com isso. Muito fácil. E eu posso chegar aqui e falar assim, pô, esse negócio de todez, não sei o quê. Pô, isso é uma bobagem. Por quê? Porque pra mim o que importa é o respeito. Claro. Ponto. Se eu respeito a pessoa, respeito. Respeito o trabalho? Não necessariamente. Né? Mas assim, não tem nada a ver com o sexo. Não tem nada a ver com a natureza Sim, sexual da orientação. pessoa. Fazer a crítica ao trabalho profissional da pessoa, acho que não. Acho que é um argumento até errado. Você querer falar, você tá falando isso, uma defesa, né? Uma defesa. Eu já tá li. falando isso porque ela é transexual, porque ele é transexual. Não, imagina, claro que não. Cara, nos anos 80, eu lia críticas
de gente criticando o disco do Lulu Santos, chama o Lulu Santos de cachorro. Nossa. Pô, peraí. Calma lá. Ô. Sabe? Então, não tem essa, cara. A questão é respeito. Agora, se você faz música boa ou não, isso não tem nada a ver com a sua natureza sexual. Pois é. Sim, total. Mas é claro, também deixa aberto. Quem quiser trazer esse mundo, esse universo da sua sexualidade também pra música, traga, não tem problema algum. Tem que trazer, inclusive. É como eu falei. Eu não sei se a Pablo faz isso nas letras, não fala sobre isso, a né? sua orientação sexual, Não. sobre o seu... Não, acho que não. Eu não dá pra entender o que ela canta. Não dá pra entender o que ela canta. Talvez ela faça, mas a gente não tá entendendo. Com aquela voz esganiçada. Pelo amor de Deus, cara. Eu não ouço a Pablo, mas nada contra. E mais uma vez, nada contra a Pablo. Assim como o resto também não tem nada contra, ele só não gosta. Mas musicalmente tem. Sim, mas musicalmente não é nem contra, é só você falar, não é ruim, entendeu? Sim, musicalmente sim. é ruim. A gente tá falando de estilo de música, a gente falou de funk e a gente falou da Coreia do Norte. Eu queria chegar na Coreia do Sul e saber qual é a tua opinião sobre o K-pop. Zero. A opinião a pior possível. Já ouviu? Já, claro que já. Pra eu poder falar bem ou mal, eu tenho que ouvir. Exato. É o que eu tenho que fazer. Como que foi a experiência? A experiência é terrível. Tá. Porque o que é o K-pop, cara? O K-pop nada mais é do que a regurgitação daqueles grupelhos americanos. New Kids on the Block, Backstreet Boys. Boy bands coreanos. Boy bands. Todas as boy bands. Só que as boy bands coreanas, elas têm uma peculiaridade. Primeiro, são 23 integrantes, todos parecidos, Real. com a quantidade de testosterona beirando zero ali, né? Todos assexuados, você pode ver. Todos parecem... você olha, parece um monte de clone do Nick Rhodes, do Duran Duran, só que coreanos. E ali, o que acontece, cara? Ali é uma indústria. Pois é uma indústria completamente financiada pelo governo sul-coreano. Porque o governo sul-coreano percebeu que, assim como aconteceu com a indústria automobilística americana, que só tem carro coreano, aliás, a indústria automobilística americana foi pro buraco por causa da indústria coreana, japonesa. Eles perceberam que eles podem dominar economicamente os mercados também pelo aspecto cultural. Certo. E esses braços é o K-pop. Todo mundo ali, ensaiadinho. Cara, você vai na Coreia do Sul, você tem imensas escolas de treinamento para banda de K-pop. Caramba. Em que o cara passa... É como se fosse uma fábrica. É como se fosse uma fábrica. Você vai lá, você aprende a não sei o quê, você aprende a fazer coraçãozinho com a mão, você aprende a dar uma bicoquinha não, que eles ficam só assim, ó. Aprende a dançar, aprende a cantar, embora ninguém faça show ao vivo, tudo playback. E aí você é embalado, até outro dia eu fui no Pânico lá na rádio, e eu usei esse termo, e esse termo acabou pegando aqui, que é salsichas musicais. Porque todo mundo aí é tudo salsichinha. Aí você coloca a salsichinha dentro do pacote, embala e põe no mercado. É isso que é o K-pop. E aí o que tem de legal do K-pop? Nada. Zero. Assim, BTS. O BTS. Todo mundo pessoal fala, cara, o BTS tá dominou. É um sucesso. Sucesso, legal. Claro que é sucesso, bicho. Você imagina a quantidade de grana que foi investida no mercado americano para bombar o BTS. Muito louco. E outra, é o governo coreano que tá atrás. Tá por trás. Pô. Tem queria complementar com o que o Regis está comentando, porque quem duvidar de que essa estratégia de ir pela cultura para talvez se incluir, acabar se incrementando no novo país, é só procurar o documentário Os Beatles contra a URSS. URSS. Um documentário maravilhoso de como vinis dos Beatles eram contrabandeados para residentes da URSS. Entendi. URSS, porque União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Muito obrigado. Que agora é a Rússia, pra quem não sabe. Antigamente era exatamente antigamente era a União Soviética. União Soviética. Aí depois que teve toda aquela queda do muro, aquela coisa, a Glasnost, aí se separaram. Aí é Rússia, aí é Ucrânia, aí os outros países. Exatamente. Então é muito louco, mas eles chegavam pela URSS pelo vinícius de plástico, de papel.
Era muito louco. Eles falam isso, que tinha que botar um vinil por baixo e o vinil por cima, porque as listras faziam o som sair. Entendi. Uma parada assim. Que a gente muito que louca. usava filme radiográfico, Ó, Ah, usado, radiografia, sim. usada pra fazer, Vinil. simular como se fosse vinil. cara. Exatamente. Que Então, loucura. Flexidisc. era muito louco isso. Eles eram contrabandeados. Os Beatles eram contrabandeados para o pessoal ali. E isso ajudou, de certa forma, o público até a lutar contra essa Sim, ditadura que eles viviam. Então é muito bacana ver isso. E o outro filme também, Chuck Norris versus o comunismo, sobre filmes, isso na República da Tchecoslávia. Não, da Tchecoslávia. Tchecoslováquia? Não, é Romênia. Romênia. Romênia Tá. foi um dos últimos países a tirar um ditador do poder. Sim. E eles tinham uma ditadura que não podia entrar nenhum filme estrangeiro, nenhum filme. Só filme romeno. E não tinha filme romeno. Entendi. E aí começaram a contrabandear filmes americanos dos anos 80. Então a galera já nos anos 90 começava a ver filme dos anos 80 e ficou apaixonado pela cultura Que americana. loucura. E era uma única mulher que dublava todos esses filmes. Puta merda. Ela não era dubladora. E ela dublava, tipo assim, o filme o cara tá falando, hey, let's go! E ela falava, oi, vamos lá. Então as pessoas viam filmes assim. Muito louco. Que treta. Procurem esses dois filmes. Chuck Norris versus o comunismo e Beatles contra o URSS. E pra encerrar esse episódio, que infelizmente precisamos encerrar, porque estamos Sim. chegando Pô, já? no nosso tempo. Infelizmente, Pois é. a gente chega... Ó, Cara, Eu falta queria chamar pra um quadro aqui, um quadro de sucesso. que é um quadro de sucesso e também não deixa de ser uma homenagem ao Pegue Seu Banquinho e Saia de Mansinho, que é o nosso quadro chamado Brinda ou Não Brinda. Muito É um bom. quadro Como é que a que é gente o nome propõe brinda ou não brinda. A gente propõe Brinda Que é ou pra não quem- brinda. pra quem você ou tira não seu brinda. chapéu. Tá bom. Exato. Do nosso É, queridíssimo Raul exato, Gil. exato. E Não, aí eu já vou de cara, não vou brindar ninguém. não vai brindar. Já vou falar, não precisa nem falar quem é, bicho. Eu não vou brindar ninguém. Eu tenho outro quadro, então, pra fazer. Não, tô brincando. Não, Ah, vamos, não, eu quero fazer. saber, porque eu tô com curiosidades musicais aqui. Tá, Vai, vamos lá. manda Tem vamos lá. alguns nomes e eu quero saber se Regis Tadeu vai brindar ou não. Tá maravilhoso. Como, por exemplo, Peraí, falamos... vamos um pouco d'água. Tem água aí? Falamos, ó, existe uma possibilidade de brinde porque vai ter líquido nessa caneca aí. Mas, ó, a gente falou de sertanejo e falamos de belas vozes e tudo mais, e eu fiquei com uma curiosidade, se Regis Tadeu brinda ou não brinda Bruno Marrone. Mas de jeito nenhum. Porque o Bruno tem uma voz bonita, não Uma tem? voz linda. Mas o Bruno Marrone é a única dupla onde só um canta. É. O outro fica mexendo a boca lá, parece um boneco de ventrílogo. O Marrone é um... O pessoal desliga o violão dele, desligava, que agora na pandemia não dá pra fazer. O pessoal desligava o violão dele e o microfone era desligado. Você não ouvia a voz do O Marrone. Bruno, ele se encaixa como a Isa, assim, num talento... Não. Não? O Bruno canta muito. Ele tem uma voz bonita. Canta muito. Mas o Bruno, cara, falta ele conteúdo artístico Tá. pra ele chegar e fazer, por exemplo, como fez o Chitãozinho Chororó, que gravou um disco só com músicas do Tom Jobim. O negócio ficou sensacional. Ah, mas talvez ele possa ser então direcionado. Talvez falte uma assessoria ali pra ele. Que talento ele tem. Falta uma Ele tem uma direção. voz bonita, eu acho bonito. Falta os tapões na cabeça dele. Para, cara, Vamos gravar, ó, Para de vamos cantar essa merda Vamos aí. gravar um sertanejo antigo. É, É sabe? isso, vamos gravar. Mas vamos ele, pegar mas um- ele tem uma maneira de cantar que é muito histriônica, cara. Entendi. É muito gritado. Cara, isso não tem a ver com música sertaneja, cara. Entendi. Sabe? entendi. Não brindo, não. Vou fazer então brinda ou não brinda aqui, vamos ver. Qual? Brinda ou não brinda, meus queridos amigos, o nosso César Menotti e Fabiano cantando Tempo Perdido. Brinda ou não brinda? Não brindo. Específico. Eles são muito divertidos. São demais. São muito divertidos. O show deles é divertido. Ó. Mas assim, não, a possibilidade de eu chegar em casa e falar "Ai, que vontade de ouvir César Menotti é zero. Mas ó, Zero. Mas eles são César- gente boa. Os Eles dois são são gente maravilhosos. boa. César Menotti e Fabiano cantando Tempo Perdido, é mais preciso. Não? Não? Não Já rolou, ouvi- não rolou. Conhece? Já viu essa versão? Nunca ouvi. Não. César Menotti e Fabiano cantando Tempo Perdido. O Renato Russo tá dando volta no caixão, que nem aquele frango de padaria que fica depois de ouvir isso aí. Você vai abrir o caixão lá, tá lá. Brian, pode fazer sobre o Cara, eu acho que a gente não vai conseguir nenhum brinde aqui hoje, então eu vou... Manda ver, pro- vai Vamos pro tentando lado aí. do rock. Vamos pro lado do rock. Vamos lá. Vamos ver se brinda ou não brinda, já sei. Queen mais Adam Lambert. Não brindo. Não? Não brindo. Tem Por quê? nada a ver, Eu também cara. não brindo, não. Não? Tem nada a Adam ver, Lambert, cara. não. Não tem nada a ver, cara. Você assistiu o Queen com o Adam Lambert, a impressão que você tem, cara, fora de brincadeira, é que tem um Queen cover com Certo. uma Seriema cantando. Eu Tu olho acha aqui e que- falo assim, meu, que isso? Se Não, nada a ver, nada a Vou ver. propor um exercício E difícil tem aqui. uma coisa muito interessante. As pessoas não sabem que o Adam Lambert foi escolhido por quê, cara? Porque o Queen nunca fez sucesso estrondoso nos Estados Unidos. É verdade.
As pessoas acham que, mas o Queen estourado. Não, cara, Queen não era estourado. Queen Lá nunca não. foi estourado. E a tentativa dos caras em recrutar o Adam Lambert, que inclusive nem ganhou, ele nem foi o O Adam ganhador. Lambert é um exemplo de que ganhar reality show não vai te levar pro Não, sucesso. claro né? que não. Ele bombou muito mais. Mas os caras perceberam e falaram, pô, cara, o cara teve uma votação expressiva, tem Um público. um público Sim. que ficou... Vem cá, meu. Vamos fazer uns shows Sim. aqui como... E o Brian Mas lá, não. o Brian, ele também complica muito. Parece que teve problemas no filme, na biografia do Queen, por conta do Freddie Mercury. Cheio de erros. Cheio de aquela erros. história não faz muito Primeiro que sentido, o filme... Coloca o Freddie Mercury como um vilão ali também. Então, mas na verdade o que acontece é o seguinte, esse filme não é do Queen. Esse filme é a respeito do Freddie Mercury. Por quê? Eu falo isso pra vocês. Por quê? Inicialmente, o Brian May chegou pros diretores e pro estúdio e falou assim, olha, a gente, depois que o Freddie Mercury morre, a gente tem mais meia hora de filme. Os caras falaram, que? Você tá louco? Você tá louco? Porque pela cabeça do Brian May, seria um filme do Queen. Tá. E porque o Queen nunca foi estourado nos Estados Unidos, o estúdio falou assim, não, cara, vamos centrar, a história tem que ser centrada no Freddie Mercury. Claro. O filme acaba exatamente naquela sensacional Depois apresentação do do Live Live, Aid. que é Live Aid, que foi recriada de uma maneira brilhante, Muito bem feito. Sim. muito bem Tem feita. ângulos que as câmeras da época não capturavam, né? Então eles fizeram Não, uma- exatamente. Mas assim, o filme acaba ali. Porque depois morre Freddie Mercury e o Queen vira uma... Não vou dizer que vira uma piada, mas assim... O mesmo que aconteceu Não. com Legião Urbana. Quando o Renato vem a falecer. Fica inexistente. Entendeu? Sim. Então, assim, o problema do filme do Freddie Mercury é que é um grande episódio da Malhação, só que sob o ponto de vista de uma banda famosa mundialmente, cheio de erros, cara. É. E erros Aquelas- factuais, não é só erro de data. Não, aquela história de ele ter descoberto que tinha AIDS antes do Live Aid, aquilo não aconteceu, né? Foram anos depois. Que... Não, foi depois. Não, e outra coisa, cara. Quando que os caras iam fazer uma reunião e deixar o Freddie Mercury esperando lá fora? Não, exato. A apresentação do Rock in Rio, o Freddie Mercury ainda tá com o cabelo do Queen, do A Night at the Opera. Sim. Sabe? Então, assim, é uma bobagem total. Mas não tiro, não. Não brindo, Não não. brinda, Não. não tira o chapéu, não faz nada. Então, já que Ed Tadeu mencionou a série Malhação, eu quero perguntar se ele brinda ou não brinda pra Vagabanda. eu não vou nem O que levantar é na isso? cadeira. Vagabanda? O que é isso? Vagabanda era uma banda Da de Malhação. qual temporada de Malhação? Não lembro de Nossa, Você qual tá de ano. brincadeira. Você tá de brincadeira. Imagina, a Malhação é uma das piores coisas da história das galáxias. Inclusive, acabou, Não, inclusive. lógico. Não, acabou. Demorou pra acabar. Imagina. Mas a Vagabanda, ela lançou uma cantora que é a Marjorie este ano. A Marjorie este ano. Ela é o quê? Desculpa. Cantora? Bicho, eu vou na boa. Se a Marjorie este ano é cantora, eu sou a reencarnação do B.B. King. Que isso? Imagina. Dessa maneira icônica, nós vamos encerrando por aqui. Eu o nosso avisei que eu episódio. não. Eu avisei Não que não ia brindou, ver. não. Não Não ia brindar ninguém, realmente. Bom, a gente vai. Você quer fazer o último quadro? Qual? O quadro aquele que a gente pede a numeração, a escalação completa. Exato. Tu falou que não gosta de colocar coisas em melhor ou pior. Não gosto. Mas a gente tem um quadro que a gente batizou de Top Top, que é uma maneira de o nosso convidado indicar, não precisa ser melhores ou piores, Ou mas reprimir. 5 bandas ou 5 álbuns que são cruciais pra pessoa que quer dizer que gosta de música hoje conhecer. Coisas que foram importantes pra ti, alguma coisa assim. Música. Música. 5 álbuns. Tá. Se você, meu amigo e minha amiga, 2021, você ainda não ouviu esses 5 álbuns que eu vou enumerar aqui a pedido do Brian, Certo. ou você morou em Saturno e chegou agora, né? Sei lá, estava lá montando uma pousada lá no anel de Saturno, ou você é uma besta quadrada que passou a sua vida ignorando esses discos. Perfeito. Tome, do The Who. Revolver, dos Beatles. O primeiro disco do Zé Ramalho. Olha aí. Led Zeppelin 4.
E eu vou cometer uma injustiça bárbara, porque se fosse indicar os discos, seria um... difícil. Eu vou indicar um do Frank Sinatra, chamado Only the Lonely. Pronto. Lindo. Senhoras e senhores, esse foi o incrível, o irreverente, o inigualável, o crítico musical, também jornalista, comunicador, apresentador, vlogueiro, não deixa de ser um vlogueiro, porque Claro. tem o seu canal no YouTube, o youtubeiro, Isso. ele que, inclusive, antes de finalizar, vou pedir para que você dê seu recadinho final, por favor, para divulgar, por Meu favor. amigo, meu amigo e minha amiga, o que você tem que fazer é o seguinte: você vai lá e põe em www.registadeu.com.br. Então Boa. lá você vai ter acesso ao meu canal no YouTube, vai ter acesso ao blog, vai ter acesso ao que eu penso, blá blá blá, grupo secreto, blá, 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 aquela coisa toda. E se você tiver afim, se você também não tiver afim, também vai fazer outra coisa na vida. Vai ouvir falar do Gustavo. Exatamente, não Vai no tem... show de Jorge Matheus. Mas a gente recomenda que você entre no site www.registadeu.com.br. Exatamente. Por favor, entre no site para conhecer mais Muito e bom. melhor o Reg, que você não vai se arrepender. Eu tenho certeza de que você ficou até o final porque gostou. É isso. Bra Riso, você tem algum recadinho final, meu querido? Só agradecer a todo mundo que esteve aqui, agradecer o Regis por ter compartilhado um pouco do seu tempo para estar aqui com a gente e dizer que você que está nos assistindo ou nos ouvindo pode nos encontrar novamente no próximo episódio. E o próximo episódio pode ser agora, é só parar de ouvir esse e ouvir outro ou assistir. É verdade. Você Como se de manda. costume, Um beijo um queijo. e até o próximo episódio. Valeu, pessoal. Obrigado, Regis. Leiam livros. Leiam e ouçam música.